Olá, estamos aqui novamente no Plenamente, eu e o pastor Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre para onde vai a nossa dor quando nós não falamos sobre ela. Você sabe para onde vai a sua dor quando você não fala sobre a sua dor? Isso é muito importante, né, pastor? Com certeza. Eu lembrei aqui do Salmo de Davi, que ele fala que quando ele se calou os pecados dele, os ossos dele secaram. E dor, pecado é tudo, né? Que traz dor, sofrimento. Então nós podemos associar dor a pecado. Né? Então nós, ou a agressão de alguém. Sim, ou pecado nosso, ou pecado de alguém para conosco, né? Então a dor é aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque Deus não nos quer dor. Deus quer que a gente seja feliz, quer que a gente tenha vida e abundância, né? Sim. E como é importante a gente falar sobre aquilo que está doendo, sobre aquilo que está nos corroendo, né? Eu estava esses dias lembrando que eu, como psicóloga, as pessoas chegam no meu consultório e elas só de chegarem lá, pastor, e falar, né, colocar para fora a dor, às vezes eu não falo nada, só escuto. E no final elas saem aliviadas, elas até falam, nossa, é como se tirasse 10 sacos de cimento das minhas costas. Eu falei, nossa, eu uma pobre mortal, né, pecadora, limitada, só das pessoas falarem comigo, elas se sentem aliviadas. Agora imagina falar com Deus. Não é? Por isso a importância da gente conversar com Deus, orar, caminhar com Deus, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus, de conversar mesmo com Ele, de abrir o nosso coração. E Davi foi um homem, né, segundo o coração de Deus. Ele rasgava, né, o coração dele diante de Deus. Foi um homem que pecou demais, mas também que era muito transparente diante de Deus, né? Eu vejo o quanto que Davi nos ensina aqui, como que a gente deve fazer, para onde a gente deve canalizar a nossa dor. Porque a maioria das vezes a gente está com aquela dor dentro da gente e a gente deposita aquela dor para livrar dela, porque todo mundo quer livrar da dor. Quem é que quer ficar sofrendo, né? Ninguém. Tudo que a gente faz nessa vida, de uma certa forma, é uma tentativa de livrar de algum sofrimento, de alguma dor. Mas infelizmente as pessoas vão procurar em lugares, depositar essa dor em lugares errados, em lugares que não vai adiantar nada, né? Ou nas drogas, ou no trabalho, ou no dinheiro, ou na bebida, né? Ou no corpo. Então, por isso que nós temos que saber para onde que vai a nossa dor quando a gente não fala. Ela fica aqui, fica retida, mas ela não fica no corpo o tempo todo. A gente tem que canalizar ela para alguma coisa. Não sei se você já viu aquelas pessoas que são viciadas, né? Que colocam o trabalho em primeiro lugar, que tudo para elas é o trabalho, que é exageradamente trabalhador, né? Então está canalizando alguma coisa para ali. Então, é como se estivesse canalizando aquela que a gente chama de pulsão, né? Aquela pulsão para esse mecanismo de defesa que é o trabalho. Ou então para as drogas, que tem um alívio imediato, ou para medicação, né? O que você, como pastor, tem a falar sobre isso? Sobre a questão da importância da gente estar colocando a dor, né, o sofrimento, o pecado diante de Deus? Eu diria assim, eu tentando responder a pergunta, para onde vai a nossa dor quando nós não a tratamos corretamente? Ela vai para a nossa destruição. Com certeza. Então, nos é consome. imperativo que a gente trate a dor que temos. Né? Tratar significa saber lidar com ela. Segunda coisa, a dor é inevitável. Não há nenhuma possibilidade sim, de viver sem sofrer. É impossível. É verdade que a gente está falando da situação com o pecado. Né? Porque antes de Adão e Eva pecarem, não havia a dor. Não havia. A dor foi trazida ao mundo pelo pecado. E nós sofremos pelo nosso pecado e ou pelo pecado dos outros sobre nós. De alguma forma nos atingindo. Então a dor é uma consequência direta do pecado. Se não existisse pecado, não existiria dor. Existe dor porque existe pecado. A Bíblia promete também, Deus promete na sua palavra, que no final dos tempos, né, quando Ele
completar todo o seu desígnio de salvação, ele vai eliminar toda a dor. Né? Promessa maravilhosa de Apocalipse: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, até chegar lá, nós vamos ter esse parênteses aí entre o pecado de Adão e Eva e a solução final de Deus. Nesse meio do caminho, nós estamos aí obrigatoriamente vivendo num mundo de dor, encarregados e obrigados a termos várias dores. A Bíblia diz que o justo é afligido todo dia, não é de vez em quando. A pessoa justa é a pessoa que está no Evangelho, né? E Jesus também então, nos falou, né, que nós teremos aflições. Vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo nesse mundo. Ontem, inclusive, na pregação de ontem, de quarta-feira, o nosso irmão Jean pregou muito bem, dizendo o seguinte: nós cristãos, né, somos as únicas pessoas do mundo que podemos, no meio das aflições, ter paz. Então, é algo aparentemente inconcebível, né? Que é aquela paz que excede a todo entendimento. Exatamente. Né? Não se pode coexistir a princípio a aflição com a paz. Porque a aflição é exatamente aquilo que nos tira a paz. A paz é a ausência de aflição. Mas como é que pode existir as duas coisas? A fé cristã ajunta muitas coisas improváveis, né? A morte com a vida, perder e ganhar, e muitas outras coisas que parecem antagônicas. A fé cristã as concilia perfeitamente. A misericórdia com juízo e assim vai. Então, mais uma das coisas que a fé cristã concilia perfeitamente é a aflição com a paz. Então, a questão da aflição, da dor, da angústia, do sofrimento, do tormento, né? O tormento já é um caso extremo, mas às vezes pode acontecer também. Mas vamos falar do mais normal, que é o sofrimento, né? O tormento é o sofrimento exacerbado, né? O último grau, vamos dizer assim, o sofrimento. Que também está incluído nessa fala, mas vamos falar do mais comum, que é o sofrimento. É muito interessante que muitas coisas na palavra de Deus podem ser vistas na dimensão vertical e horizontal. A dor ela é resolvida tanto na dimensão vertical quanto na horizontal. É a cruz, né? É a cruz. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente tem que confessar o pecado a Deus. Sim. E Ele nos perdoa. Bom, nós poderíamos dizer: está tudo resolvido. Se Deus perdoou, está tudo resolvido. Mas não. Tiago, na sua carta, diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados, não perdoados. Sim. Porque o perdão vem de Deus. Sim. Então, existem duas coisas associadas à dor causada pelo pecado: o perdão e a cura. Podemos dizer que o perdão atua sobre o pecado e a cura atua sobre a dor. E a Bíblia está nos ensinando que a cura da dor que vem do nosso pecado precisa, para acontecer, de relacionamento. Sim, nós humanos, somos, nós somos curados exatamente. Horizontal. E é tão maravilhoso isso, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Né? Nós, viver isolado traz loucura. Isso. E a Bíblia fala isso. Sim. Que ele se isola torna-se louco. Então nós precisamos uns dos outros justamente para isso, para que haja cura, haja saúde mental. Muitas vezes não, eu posso dizer que sempre, né, as nossas dores são causadas por relacionamentos, né, de lidarmos uns com os outros. Mas também a cura também vem pelos relacionamentos, né? Isso é muito bacana. O filósofo francês falava, Jean Paul Sartre, né? O inferno são os outros, né? Mas o céu também são os outros. É, verdade. Então o ser humano ele pode trazer o inferno na vida dos outros, mas pode trazer o céu também. Sim. Muitas pessoas acham que livrar da dor, por exemplo, você tem uma dor familiar, eu vou sair de casa porque eu não aguento mais viver aqui. Mas a dor, ela não se resolve assim, em você abandonar, sair, a não ser que você está correndo risco de vida. Mas você primeiro precisa resolver isso ali, onde está a causa da dor. Eu quero falar um pouco também sobre a questão de Deus. A gente falou do horizontal, vamos falar do vertical. Tem um salmo muito interessante, que é o Salmo 22, que é uma profecia sobre Jesus. E começa com: meu Deus, por que me abandonastes, né? Que Jesus falou na cruz, né? Jesus citou o Salmo 22. É impressionante como é que Jesus conhecia a Bíblia. Ele citava a Bíblia, até neste momento de sofrimento ele cita a Bíblia.
E aqui nesse Salmo 23, que é muito longo, eu não vou ler todo, mas aqui, profeticamente, Jesus abre o coração para Deus na cruz, fala de todo o sofrimento dele. Por que não me escutas quando grito pedindo socorro? Por que ficas tão longe? Por que tu não me respondes? Que é o grande sofrimento de Jesus, né? Foi quando Deus virou as costas para ele. E aí há uma parte interessante que ele diz assim: eu não sou mais um homem, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não salva? E a zombaria. Mas depois ele chega num ponto muito interessante que ele começa a falar das pessoas que o crucificaram, que o traíram, que o condenaram injustamente. E ele começa a falar da mágoa que ele tem com essas pessoas. É muito interessante porque a gente está acostumado a ler nos evangelhos que Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente, por conhecer pouco a Bíblia, algumas pessoas não sabem que antes dele falar isso, pelo Salmo, não está nos evangelhos, mas está no Salmo, ele amaldiçoou aquelas pessoas que o maltratavam. Ou seja, ele estava com mágoa, com dor pelo pecado dos outros contra ele. Como ser humano a gente fica. E como Jesus nunca pecou, não é pecado a gente falar assim: fulano, Beltrano me fez muito mal, e tomara que Deus lhes dê a paga, eles me prejudicaram demais. Isso não é um pecado. O que está nos ensinando é o seguinte: o fato de Jesus ter desabafado com Deus permitiu ele chegar no estado melhor. Já até depois perdão. Então muitas vezes, para a gente perdoar alguém que nos maltratou, a gente tem que passar antes pelo estágio da percepção da gravidade do dano causado em nós e uma certa medida de ódio e mágoa. É um enfrentamento, né? Você enfrentar aquilo que está acontecendo dentro de você e colocar para fora. E falar isso com Deus. O segredo aqui não é ter ódio e mágoa. O segredo aqui é ter ódio e mágoa na presença de Deus. O segredo é tudo isso. A gente pode ter ódio e mágoa de pessoas, sim, se for na presença de Deus. Porque na presença de Deus tudo é resolvido. Sim. Então Jesus conseguiu fazer o fato quase inacreditável de perdoar os seus assassinos no ato do assassinato. Algo que é assim, só quase quem inacreditável. Tem uma mente plena mesmo. Mas ele conseguiu fazer isso por ter passado antes pela humanidade, de ter odiado, com mágoa e amaldiçoado. Isso é muito na presença de Deus. Porque as pessoas acham assim: Jesus é Jesus, né? Ele venceu, ele passou aquilo tudo ali, mas porque ele é Deus. Mas espera aí, Jesus veio como homem. Não, ele teve como homem. Todos os nossos sentimentos, emoções, né? Todos os desejos. A diferença é que ele veio para fazer a vontade de Deus. Então ele estava diante de Deus constantemente obedecendo a palavra. Essa ideia de que Jesus era Deus, é por isso que ele aguentou, isso é muito falso. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Sim. Né? Em Filipenses está descrito que ele despojou-se de toda a sua divindade e foi reconhecido em figura humana. E como homem, ele viveu toda a sua vida, inclusive passou na cruz como homem. Em nenhum momento Jesus foi Deus, no sentido fácil para ele, tranquilo para ele não sofreu, ele não teve sede, ele não teve raiva, ele não teve... Isso nunca aconteceu. A Bíblia diz que ele se despojou da sua natureza divina e tudo que ele viveu como homem. Tanto é que ele pode ser o nosso exemplo, porque se ele tivesse vencido como Deus, ele não seria exemplo para nós, porque nós não somos Deus. Então ele só pode ser um exemplo para nós porque, como homens que nós somos, ele venceu como homem, passou tudo como homem, enfrentou tudo como homem. Por isso que ele fala, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Se ele venceu, nós também vamos vencer. Porque ele venceu como homem. Como homem. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. O homem é obediente a seu pai. Então, a gente pode entender que a dor ela é tratada corretamente no nível horizontal, onde a gente pede perdão a Deus, recebe perdão pelos pecados, mas tem que conversar sobre aquilo com pessoas confiáveis, idôneas, não é com qualquer um. Sim. Para que a cura
as feridas emocionais que o pecado traz, ele sempre traz, né? Tem um ditado que diz que todo pecado destila o seu próprio veneno, né? Quer dizer, não tem jeito de pecar e ficar bem, não tem jeito. E também tem a questão da raiz, né? Pecado não confessado vira raiz, a raiz de amargura, que pode contaminar as pessoas que estão ao nosso redor, né? A Bíblia fala sobre isso. Então o horizontal é resolvido com Deus, pela confissão de pecados, 1 João 9, com as pessoas idôneas que nos ajudam, Tiago 5,17, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, e a questão dos outros nos prejudicando, que causa dor, é outra, indo para Deus. É verdade que pessoas também podem nos ajudar, porque vai ter conselheiros, pessoas que nos vão aconselhar, entender. De novo, a dimensão vertical, né? Deus, ficando com o ódio mágoa da presença de Deus, mas terminando com o perdão. Entra a parábola do filho do perdoador compassivo, né? Que pôde perdoar porque sabia o tamanho com que foi perdoado. Pode até orar pelos seus inimigos e malfeitores, pedindo a conversão deles, por exemplo. Para chegar lá tem que passar antes pela luta da mágoa, do ódio, que pode durar semanas, meses, não é horas nem minutos, pode ser muito tempo, mas temos que fazer isso na presença de Deus. E finalmente também abrir o coração. Grupos de apoio, por exemplo, para pessoas que foram abusadas. Sim. Ver que outros passaram pela mesma situação e venceram, já estão bem. A importância da igreja, né? A igreja em si, ela é uma comunidade terapêutica, ela funciona como uma comunidade terapêutica. Esses relacionamentos, né? Como são importantes, né? Então eu vejo que, realmente, se a gente não fala sobre a nossa dor, ela vai nos destruir. Porque a dor não falada, não confessada, ela se manifesta através de sintomas, de doenças. Tem as doenças psicossomáticas que são provenientes de pecados, de dores não faladas, não confessadas. Então tudo que a gente recebe tem que sair, né? Tudo que a gente coloca para dentro tem que sair. Então nós precisamos aprender a falar sobre a nossa dor, mas com pessoas capacitadas, com pessoas maduras, com pessoas sábias, com pessoas que realmente vão nos ajudar, ok? Isso mesmo, muito bom. Bom, nós vamos ficar por aqui, nos aguardem para o próximo vídeo, que Deus abençoe você e olha, não guarde mais a sua dor, mas fale primeiro com Deus através da oração, através de salmos e fale com alguém da sua confiança. Muito obrigada pela sua atenção e Deus abençoe você e a sua família. Tchau. Tchau.